Projeto 9 da pauta, projeto de lei ordinária, leis orçamentárias 13.6/2017, iniciativa prefeito. Altera dispositivos da lei 15.046, de 10 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para 2018. Publicado apresentação no Diário da Câmara 9.611, de 29 de setembro de 2017. Publicado instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.618, em 10 de outubro de 2017. Publicado instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.645, em 23 de novembro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas diárias da Câmara 9.652, em 4 de dezembro de 2017. Emendas aditivas 302.19, 302.20, 302.21, 302.22 e sequências. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto e as emendas. Encerrada a discussão, em votação. Eu gostaria de discutir. Eu gostaria que os vereadores que fossem discutir, quando colocamos em votação o projeto, se manifestassem. Então, vamos colocar novamente em discussão, mas eu peço aos vereadores que fiquem atentos. Em discussão, o projeto e emendas. Para discutir, vereadora professora Josete. Gostaria muito sempre que o líder do prefeito debatesse todos os projetos que vêm aqui da gestão. Fica registrado o pedido de Vossa Excelência, mas esta mesa deve cumprir o regimento. Senhor presidente e demais presentes. Este projeto diz respeito ao que eu considero uma das leis mais importantes que nós debatemos todo ano, que é a lei orçamentária anual. Primeiramente, lembrar que a proposta de alterações em relação à LDO. Então, nós aprovamos no primeiro semestre, lembrando que nós temos 3 leis que tratam da questão orçamentária. Então, o PPA, que é aprovado no primeiro ano de governo, de um novo mandato, e que vai determinar as prioridades, metas e prioridades para os 3 próximos anos e para o primeiro ano da legislatura posterior. A LDO, que diz respeito a um período de 1 ano, que determina as diretrizes gerais. Então, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano seguinte, óbvio, nós aprovamos nesse ano para que seja executada no próximo ano. E a última etapa é a Lei Orçamentária Anual, que também tem um período de duração de 1 ano. Então, estaremos aprovando a LOA este ano para ser executada em 2018. Então, esse projeto, na verdade, ele faz algumas alterações em relação à LDO para que ela se adeque a algumas propostas apresentadas no projeto de lei da LOA. Então, o que foi trazido aqui de alterações pelo Executivo dizem respeito ao anexo 1 das metas e prioridades da administração municipal. E nós, enfim, achamos que
eram necessárias mesmo, essas alterações. E, nesse sentido, estaremos votando favoravelmente. Então, nós tivemos aqui um anexo de... Deixa eu só ver exatamente para não dar a informação errada. Um anexo de 16 páginas que alterou algumas questões nas funções, né? Então, entre as diversas funções, aí temos a legislativa, a administração, gestão ambiental, enfim, urbanismo, saúde, educação, né? Então, foram algumas alterações de programas e produtos e metafísica em alguns itens, né, da peça orçamentária. E também, na sequência, anexando-se dados atualizados em relação às metas fiscais. Então, temos um anexo das metas fiscais para o período de 2018. Então, é necessário que nós possamos aprovar primeiro as alterações na LDO, para que depois, na sequência, nós possamos debater e discutir propriamente a peça da Lei Orçamentária Anual. Então, só para que haja esse esclarecimento e que a gente possa estar entendendo, né, principalmente aqueles que acompanham a sessão, possam entender a dinâmica, né, dessa votação. Então, são alterações, primeiro, na peça orçamentária, que é a LDO, na lei que nós aprovamos no início do ano, no primeiro semestre, que é a Lei 15.046, de 10 de julho de 2017. Obrigada. Continua em discussão o projeto, iniciativa prefeito, primeiro turno. A situação abre mão de discutir e, se puder pôr em votação, nós agradecemos. Já colocamos na sequência, vereador. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores, registrem seus votos. Votação em primeiro turno. Vereadores, registrem seus votos. Só um minutinho que já está abrindo o painel. Só um minutinho. Encerrada a votação. (28 vereadores votaram favoráveis). Projeto 1306 aprovado. Vamos fazer a leitura das emendas. Pois não, vereador. Antes das leituras das emendas, eu sugiro 10 minutos para que a bancada se reúna, para que nós possamos debater da melhor forma a questão. Suspensão de 10 minutos da sessão. O vereador solicita 10 minutos concedidos para discutir emendas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Gostaria de perguntar aos líderes da oposição e da situação se houve acordo para discussão em bloco ou se nós faremos uma a uma a discussão das emendas à LDO. Nós votaremos uma a uma, porém a discussão poderia ser Senhor presidente, encaminhamentos de vereador. Já foi feita o líder do leitura. prefeito da oposição nos falaram que as emendas da LDO vão ser encaminhadas em bloco, votada uma a uma, e o vereador encaminha 3 ou 4 emendas para poder encaminhar. E na LOA a discussão será 3 vereadores da oposição, 3 vereadores da base, 15 minutos cada um. Só para a gente fechar então, vereador. Então vamos fechar a LDO. Tá bom. LDO foi feito um acordo. E na LOA, quando nós colocamos, a gente... Ok, obrigado, presidente. Então, perfeito, agradeço, presidente. Vereador Bruno Pessotti, por gentileza.
Emenda 302-22, 2017, iniciativa Beto Moraes. Só peço aos vereadores que estiverem presentes, para que fiquem presentes em suas bancadas na hora da votação, por gentileza. Nesse projeto a gente vai poder Até encaminhar, em respeito né? aos colegas, com exceção dos vereadores que estão com as suas dispensas já comunicados, que é o caso do vereador Rogério e vereador Giovanni Fernandes. Presidente, a gente vai poder encaminhar nessa... Encaminhamento, 15 minutos. Foi acordado... Não, encaminhamento, 5 minutos. 5 minutos, vereadora. Agora, não uma, em bloco. É possível? Esse foi o acordo, né, vereador? Pode ser? Ok, pode ser, então. claro. Acordado. Desculpe, vereador Bruno, com a palavra. Então tá, deixa eu entender. Ok. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada a emenda do vereador Beto Moraes. Próxima. Emenda 302-23, 2017, Beto Moraes. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-24, 2017, iniciativa Beto Moraes. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. R$ 302-25, 2017, Beto Moraes. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Proposição 302-122, 2017, Bruno Pessutti. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Os contrários se levantem, se manifestem. Aprovado. Proposição 302-123, 2017, Bruno Pessutti. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Proposição 302-124, 2017. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302-39, 2017, vereador Cacá Pereira. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Do mesmo vereador, 302-40, 2017. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302-41, 2017, do mesmo vereador Cacá Pereira. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-116, 2017, Cacá Pereira. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302-28, 2017, Copani. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-29, 2017, Copani. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-29, 2017, Cristiano Santos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-100, 2017, Cristiano Santos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-101, 2017, Cristiano Santos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302-119, 2017, diversos vereadores. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302-120, 2017, diversos vereadores. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302-121, 2017, diversos vereadores. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-125, 2017, diversos vereadores. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-127, 2017, diversos vereadores. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-130, 2017, diversos vereadores. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-26, 2017, Dona Lourdes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-27, 2017, Dona Lourdes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-38, 2017, Dona Lourdes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-94, 2017, Doutor Volmir. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302-95, 2017, Doutor Volmir. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovadas. 302-96, 2017, Doutor Volmir.
Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/97, doutor Volmir. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/98, doutor Volmir. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/135, Ezequias Barros. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/104, Felipe Braga Cortes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. O vereador vai encaminhar. Esta está aprovada, o vereador pode encaminhar a próxima. 5 minutos, vereador. Pode? Se o senhor puder fazer encaminhamento de todas as suas. Vamos lá, o senhor está na... 302/104, essa que foi acabou-se de votar. A 105, 106, 107, 108, 109 é todas suas. LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vereador Felipe vai fazer encaminhamento. Vereador abre mão do encaminhamento. Continua em votação. Aprovada a emenda. Próximo, vereador Bruno, por gentileza, a leitura da próxima. 302/105, 2017, Felipe Braga Cortes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/106, 2017, Felipe Braga Cortes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/107, 2017, Felipe Braga Cortes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/108, 2017, Felipe Braga Cortes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/109, 2017, Felipe Braga Cortes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/71, 2017, Giovanni Fernandes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/78, 2017, vereador Goura. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/62, 2017, Eli Verbisky. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/63, 2017, Eli Verbisky. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/64, 2017, Eli Verbisky. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/65, 2017, Eli Verbisky, Fabiane Rosa e Goura. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/34, 2017, Jairo Marcelino. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/35, 2017, Jairo Marcelino. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/36, 2017, Jairo Marcelino. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/37, 2017, Jairo Marcelino. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302/72, 2017, Julieta Reis. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/118, 2017, Marcos Vieira. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/73, 2017, Maria Monfron. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/74, 2017, Maria Monfron. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/75, 2017, Maria Monfron. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/76, 2017, Maria Monfron. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Já registro a presença do vereador Giovanni Fernandes, que estava representando esta casa na comissão de eleições do pleito das eleições municipais, escolas municipais. Obrigado, vereador. 302/77, 2017, Maria Monfron. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/133, 2017, Mauro Bobato. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302/66, 2017, Mauro Inácio. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada.
302, 67, 2017, Mauro Inácio. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovada. Eu vou solicitar aos vereadores que estão presentes, em respeito aos colegas, que na hora que estiverem discutindo as suas emendas, estejam em plenário. É uma questão de respeito, eu faço esse apelo a todos os vereadores que, quando estiverem presentes nas suas emendas, por favor, fiquem em suas bancadas. Agradeço e faço esse apelo aos colegas. Próximo. 302, 68, 2017, Mauro Inácio. Em discussão, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 302, 69, 2017, Mauro Inácio. O vereador está ausente, deixa para as do vereador Mauro Inácio, deixa para na sequência, vereador. Vereador Mestre Pop, pode passar para o vereador Mestre Pop. Próximo, vereador. O 69 foi, a 70 não. Próximo. 302, 79, Mestre Pop. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 302, 134, 2017, Noêmia Rocha. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 302, 51, 2017, Oscalino do Povo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 302, 52, 2017, Oscalino do Povo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 302, 53, 2017, Oscalino do Povo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 302, 54, 2017, Oscalino do Povo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. 302, 55, 2017, Oscalino do Povo. Acabo de ser informado pelo vereador Copano que o vereador Mauro Inácio não está bem e problema de pico de pressão. Nós vamos voltar no momento oportuno à votação das emendas dele, vereador. Vamos lá. Próximo, vereador. 302, 56, 2017, Oscalino do Povo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 57, 2017, Oscalino do Povo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 58, 2017, Oscalino do Povo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 59, 2017, Oscalino do Povo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 110, 2017, Osias Moraes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 111, 2017, Osias Moraes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 112, 2017, Osias Moraes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 113, 2017, Osias Moraes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 114, 2017, Osias Moraes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 115, 2017, Osias Moraes. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 128, 2017, Paulo Rink. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 129, 2017, Paulo Rink. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 131, 2017, Paulo Rink. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 132, 2017, Paulo Rink. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 102, 2017, Pierre Petruziello. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 42, 2017, professor Silberto. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 43, 2017, professor Silberto. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 136, 2017, professor Euler. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 80, 2017, professora Josete.
Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 81, 2017, professora Josete. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 82, 2017, professora Josete. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 83, 2017, professora Josete. Em discussão, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 84, 2017, professora Em Josete. votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 85, 2017, professora Josete. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 86, 2017, professora Josete. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 87, 2017, professora Josete. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 88, 2017, professora Josete. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 89, 2017, professora Josete. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 90, 2017, professora Josete. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 126, 2017, vereadora Josete. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. 302, 19, 2017, Rogério Campos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Ele está ausente. 302, 30, 2017, Sabino Piccolo. Em discussão, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 31, 2017, Sabino Piccolo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 32, 2017, Sabino Piccolo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 91, 2017, Serginho do Posto. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 92, 2017, Serginho do Posto. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 93, 2017, Serginho do Posto. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 137, 2017, Thiago Ferro. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 20, 2017, Rogério Campos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 21, 2017, Rogério Campos. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 117, 2017, Chico Kuzma. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 60, 2017, Tito Zeglin. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 61, 2017, Tito Zeglin. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Rogério Campos já está conosco também em sessão. Próxima. 302, 33, 2017, Toninho da Farmácia. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 44, 2017, Zezinho Sabará. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 45, 2017, Zezinho Sabará. Ótimo. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 46, 2017, Zezinho Sabará. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 47, 2017, Zezinho Sabará. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 48, 2017, Zezinho Sabará. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 49, 2017, Zezinho Sabará. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. 302, 50, 2017, Zezinho Sabará. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. E 302, 70, 2017, Mauro Inácio. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada. Encerrado, senhor presidente. Encerradas emendas. Temos emendas do prefeito. Só um minutinho que nós já faremos a leitura.
LDO aprovado, projeto aprovado emendas, vereador Tiago Ferro, presidente da Comissão de Finanças, fará sua justificativa pelo voto da LDO e das emendas. Isso, né, vereador? Sim, presidente. Apenas para dizer que nós já aprovamos e fizemos as alterações no primeiro semestre da LDO, mas nesse momento, para metrizar metas e diretrizes para a gestão 2018, então, agora nós aprovando, fazemos as alterações, as adequações, de acordo com a LOA, a LDO precisou de fazer essas alterações. Obrigado, presidente. Perfeito, vereador.